Olá, professores, professoras, educadores do estado do Ceará, do Brasil e do mundo. Nós estamos no Seminário Docentes, a 5ª edição do Seminário Docentes de 2023 em Fortaleza, no estado do Ceará, que tem o título de Contribuição, Aprendizagem e Equidade, Contribuição dos Saberes Docentes. E nós vamos já registrar um trabalho que é da CRED 6 de Sobral, aqui do estado do Ceará, para o nosso canal. E você vai curtir, vai seguir, vai se inscrever no nosso canal, porque ele tem uma finalidade específica de mostrar coisas interessantes da área da educação. Assim como nós vamos fazer nessa oportunidade, já a gente começa dando cobertura à apresentação de um dos professores da CRED 6 de Sobral, aqui numa das salas destinadas a apresentações nesta oportunidade. O trabalho, pessoal, é retextualização dos gêneros do mundo do trabalho, da escrita para a fala, na educação de jovens e adultos, né? Eu acredito que para muitos que estão aqui é um tema novo, né? Esse tema da retextualização. E principalmente porque é um contexto pouco valorizado, que é a educação de jovens e adultos. Eu me chamo Marcelo de Souza Martins, sou mestrando em Letras, pelo mestrado profissional em Letras pela UFC, aqui em Fortaleza. A minha orientadora é a professora doutora Sâmia Araújo Santos. E esse trabalho ele já é um produto desse mestrado profissional que foi aplicado agora nos meses de julho e agosto, lá no SEJA, professora Cecília Aldini, que fica lá em Sobral, faz parte da CRED 6. O contexto da nossa pesquisa é a educação de jovens e adultos, que é um contexto por si só, né, já mostra muitas dificuldades, principalmente na questão da evasão escolar. Então a gente percebe dificuldades na produção textual, não só na produção escrita, mas também na produção oral. Então trabalhar nessa perspectiva de trazer para o ambiente da EJA não só a escrita, mas também a questão da fala é um grande desafio, né, pessoal? Então, os PCNs eles já trazem o mundo do trabalho nessa perspectiva de participação mais ativa, mais crítica, dentro desse contexto social. A BNCC ela traz também, ela faz um diálogo com os PCNs, quando ela também traz o mundo do trabalho na competência 6, que dialoga com o trabalho e projeto de vida, e o SEJA e o ensino noturno, que deve ter em muitas escolas, ele também tem que trazer essa perspectiva da prática social voltada para o mundo do trabalho, pessoal. Então, a partir de toda essa contextualização, de que forma nós podemos resolver essa problemática e de que forma o discurso contido nos dois gêneros que nós trabalhamos pode se tornar, fortalecer essa prática de retextualização nos gêneros de interesse do público mencionado. Passando aqui, o objetivo geral é desenvolver a retextualização dos gêneros que contemplam práticas de linguagens sociais voltadas para o mundo do trabalho dos educandos da EJA. Os objetivos específicos, o primeiro foi produzir uma entrevista. Nós trabalhamos com dois gêneros, a entrevista de emprego, desculpa pessoal, primeiro o currículo escrito, o currículo vita, que é um texto, é um gênero textual escrito, e depois esse gênero foi retextualizado na entrevista de emprego, que é um gênero oral. Então vocês percebem exatamente aí a retextualização, que é a passagem desse gênero escrito para o gênero oral. Então o primeiro objetivo é exatamente a retextualização do currículo a partir das informações contidas onde? No currículo seria retextualizado na entrevista de emprego. O segundo objetivo era identificar as sequências prototípicas que estão presentes no currículo e presentes na entrevista de emprego que contribuem para a produção dos gêneros. E por fim, propor uma sequência didática que nós intitulamos aqui como um curso de redação para o mundo do trabalho, da escrita para a oralidade dos gêneros do mundo do trabalho dos educandos da EJA. Então, os conceitos centrais partiram do conceito de texto, de acordo com a linguística textual. Nós pegamos aí como referência a professora Mônica Cavalcante, que é a professora da UFC, o contexto da EJA, que traz Paulo Freire, que é a principal referência, os gêneros do discurso,
na pessoa do Bakhtin, as sequências textuais que nós trabalhamos com o Adam, né, Jean-Michel Adam, e o tema principal da pesquisa, que é a retextualização da escrita para a fala. A gente traz Matenso e principalmente o Marcus, que trabalha muito com a retextualização. Então a metodologia se deu através de uma pesquisa aplicada, conduzida através de uma pesquisação, lá no Centro de Educação de Jovens e Adultos, professora Essencial, aqui lá em Sobral, no Ceará, aqui no Ceará, né? Sexta CRED. O público-alvo foram os educandos do SED, nós temos educandos tanto dos anos finais, do fundamental, quanto educandos do ensino médio, certo? A quantidade foram 23 alunos, o desenvolvimento foram 7 aulas, tá certo? Oficinas durante os meses de julho e agosto, um encontro semanal de 3 horas aula. Então aqui nós temos o resultado que eu trouxe para vocês através de fotos, de como se deu esse curso que nós intitulamos como curso de redação para o mundo do trabalho. Foi exatamente essa sequência didática de retextualização, certo? Do currículo, como vocês podem perceber, gênero escrito, para a entrevista de emprego, que é um gênero oral. Então nós tivemos aí na primeira semana, nós fizemos uma contextualização histórica. Para isso nós convidamos a professora Aurideia, que é uma professora de História, que a gente faz um diálogo também com a área de Ciências Humanas, porque antes deles produzirem esse texto, é interessante que eles conheçam também esse mundo do trabalho. Então ela trouxe uma discussão desde lá da escravidão, até a última reforma que nós tivemos do governo do Michel Temer, na reforma da CLT, para que eles possam conhecer quais são os direitos e quais são os deveres deles também, né? Então é importante essa contextualização histórica, tá certo? Antes da gente começar a produção escrita. Então ela apresentou uma grande contribuição, os alunos fizeram vários questionamentos. Só uma observação, a gente ainda está na análise dos dados, porque o projeto concluiu agora no finalzinho de agosto, então a gente ainda está nessa fase de análise dos dados. O pessoal trouxe as fotos já para mostrar alguns resultados, né? Resultados preliminares. Em seguida eu entrei com a parte da retextualização, fiz uma conceitualização do que é a retextualização, quais os objetivos do projeto, para que eles conhecessem, tá certo? E na segunda aula, nós já passamos para uma discussão sobre as oportunidades que estão presentes hoje no mundo do trabalho. Nós convidamos quem? A Daniela Vasconcelos, ela trabalha com a parte de cursos e recrutamento lá do Senac, em Sobral, e ela trouxe exatamente esse diálogo, essa discussão sobre as oportunidades hoje do mundo do trabalho, quais são as perspectivas, o que as empresas estão querendo dos candidatos, né? Qual é o perfil, e ela mostrou exemplos dos currículos, como deve ser um currículo, o que deve ter, o que não deve, e ela trouxe toda essa contextualização para a gente começar a trabalhar com o currículo, né, pessoal? A terceira aula, eles começaram a produção escrita. Vocês podem observar, todas essas fotos, elas estão sendo passadas, pessoal, mas esse projeto ele já foi aprovado no Conselho de Ética da UFC, e todas essas fotos, elas já foram autorizadas pelos educandos. Então aqui nós temos a produção, os educandos produzindo o currículo vitae, né, o gênero escrito, como vocês podem observar. Em seguida, eles fizeram a releitura e a correção entre os pares. Vocês estão vendo aí uma aprendizagem colaborativa, né? Eles estão corrigindo o currículo do colega também, né? E fizeram, passaram ali. Só acrescentando que eles produziram por escrito primeiro o currículo, para que eu identificasse posteriormente os erros ortográficos, as questões gramaticais também, né? Para que eu desse essa devolutiva em seguida. Então aí os currículos produzidos, como vocês podem observar, ainda sem foto, ainda nessa fase inicial. E a quarta aula, pessoal, eu convidei o professor de informática, foram 7 aulas. Eu convidei o professor de informática para ele trazer agora a tecnologia, né, para o universo dos alunos. Que a gente tem que dialogar também com a tecnologia, porque eles precisam estar por dentro desse letramento digital. Então eu trouxe o professor de informática, o professor Bruno Santos. Ele falou sobre a importância do e-mail, deu algumas dicas de digitação, e nós observamos que dos 23,
em torno de 5 a 6 alunos apenas tinham algumas poucas técnicas de digitação, né, pessoal? Então, após a correção escrita, eles receberam os currículos e foram digitar. Alguns, como vocês podem observar, eles estavam passando ali, porque não sabiam digitar, e outros estavam ajudando o colega a digitar o seu currículo, certo? Mais uma vez, a colaboração do colega. Então, os currículos já digitados, com as fotos de quem permitiu, né, de quem queria colocar foto, não é obrigatório. E a quinta aula, pessoal, a gente trouxe agora o tema principal, que é a retextualização agora para a entrevista de emprego. Eu convidei o diretor da escola, o professor Carlos Fontinello. Ele é professor de língua portuguesa e também contribuiu, né? E ele já trabalhou no Senac, né? E ele trabalhou exatamente com a parte de entrevista de emprego. Então, eu convidei um representante da comunidade para ele trazer agora essa discussão sobre a entrevista de emprego, porque nós já tivemos a discussão sobre o currículo e agora a discussão sobre a entrevista. Então, ele passou quais são as possíveis perguntas, respostas, quais são as habilidades, não só habilidades físicas, mas habilidades emocionais também, que devem estar presentes na entrevista de emprego. Em seguida, ele fez uma simulação com os alunos, não é? E aqui vocês podem observar que eles estão com os currículos nas mesas. E eles já estão observando quais são as informações presentes no currículo e que podem estar presentes onde? Na entrevista de emprego. Não é? O currículo, pessoal, ele é um gênero textual, mas a sequência predominante nele é uma sequência descritiva. Então a gente trabalhou com duas sequências textuais, né? Nós temos outras, mas as duas principais, a sequência descritiva, que é predominante no currículo, e a sequência argumentativa, que é predominante na entrevista de emprego. Então aqui também, depois da aula dele, eu falei sobre a sequência descritiva. Então eles já conheceram o que é uma descrição, como fazer a descrição no currículo, e agora como essa descrição pode ser utilizada também na entrevista de emprego, certo? Próxima aula, a penúltima aula, eu falei sobre a entrevista, sobre a sequência argumentativa que está presente na entrevista de emprego. Afinal de contas, o objetivo da entrevista de emprego é persuadir, tentar convencer o leitor, né, pessoal? O leitor, no caso lá, a pessoa, né, o recrutador, viu? Então, eu falei sobre a sequência textual argumentativa, mostrei exemplos para eles. Em seguida, fizemos mais simulação. Então, observem que agora eles já conheciam a sequência descritiva e também já conheciam a sequência argumentativa. Então, eles puderam perceber quais são os elementos, não só descritivos, presentes no currículo escrito, mas também a sequência argumentativa presente no currículo que contribui para a produção da entrevista de emprego. Certo, pessoal? Então, aí as simulações, os vídeos foram gravados também. E em seguida, nós fomos para o laboratório de informática cumprir com o objetivo do gênero. Afinal de contas, os alunos eles produzem os textos e tem uma função, né? Que é um propósito comunicativo. E o propósito comunicativo aqui do currículo qual é, pessoal? Quando o aluno produz um currículo, quando a gente produz um currículo, é enviar, né, para as empresas. Então, nós enviamos. Não para todos, só para quem quis, quem estava desempregado. Nós fomos ao laboratório de informática, criamos alguns e-mails, porque, pessoal, uma das coisas que foram detectadas é que os alunos eles não têm esse letramento digital. Eles não sabiam o que era um e-mail, eles não tinham um e-mail, então nós tivemos que criar e-mail para enviar o quê? Os currículos. E nós enviamos uma coisa que eu esqueci no início, na primeira aula, eu divulguei a agência, que é o Cine, que é responsável pelo recrutamento na cidade, e o Cine disponibiliza um e-mail para enviar os currículos. E neste dia, na sexta aula, nós fizemos o envio dos currículos de 6 alunos, como vocês podem observar. Então, esses currículos foram enviados e os resultados já devem estar aparecendo, que eles já devem estar sendo convocados para as entrevistas. E as entrevistas eles tiveram esse momento de trabalho também, né, para desenvolver essa questão da fala também, né? E a última aula foi feita uma exposição com todas as atividades, dos vídeos, das entrevistas,
e eles fizeram uma avaliação final do projeto, não só escrita, mas também oral, que não dá tempo de eu passar aqui as avaliações orais, e eu ainda estou consolidando os resultados da avaliação escrita. Mas vocês podem observar que aí eles estão fazendo essa avaliação escrita. Durante todo o curso, vocês podem observar que nós tivemos interação no Instagram, no Facebook, no grupo do curso, no WhatsApp, envio de currículos, envio de entrevista, envio dos vídeos, como uma forma da gente interagir também através dessas plataformas. E vocês podem observar que eles também foram avaliando, né, durante os encontros. Eu amei o curso, que bom, queria que todo dia fosse assim, né? Foi uma boa experiência. Aí já avaliações prévias desses alunos, né, pessoal? E aqui foi um curso de informática que iniciou agora na última semana de agosto, após a conclusão desse curso de redação para o mundo do trabalho, que já foi exatamente um link, né, um resultado que foi percebido, que foi essa ausência, essa falta de letramento digital desses alunos. Então nós fizemos um link, o professor de informática iniciou o curso, né, de informática para o mundo do trabalho, e aí está trabalhando digitação, e-mail e cadastro também, porque nós falamos sobre a rede profissional LinkedIn, né, pessoal, que é uma rede profissional que poucos conhecem, né, porque lá ela é pouco utilizada. Mas infelizmente não foi possível fazer o cadastro em virtude dessa falta de letramento digital. Mas agora o professor está fazendo isso, professor de informática, né? Tá dando